Bem, pessoal, a gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre Brasil Colônia, tá? Então você ativa o sininho aí, se inscreve, porque vão ser vários vídeos seguidamente. Então, se você for inscrito, fica mais fácil para o YouTube lhe enviar os vídeos. Bem, veja só, a gente vai falar um pouquinho sobre Brasil Colônia, tá? Como se deu o processo de colonização do nosso país. E aí a gente vai passar desde a primeira economia, né, que foi para o Brasil, foi explorado, chegando até o período da mineração, que vai pegar aí até o século aí 18 e até 19, tá bom? A gente vai fazer vídeos curtos para ficar mais fácil de vocês conseguirem compreender melhor. Então vamos lá. Falando um pouquinho sobre a expansão marítima europeia que foi como resultou na chegada dos portugueses ao nosso país. Bem, a expansão marítima europeia é datada entre os séculos XIV e século XV, e qual era o grande objetivo delas? Chegar até as Índias, que era onde tinham as especiarias como sal, pimenta, açúcar, cravo, canela, que eram muito valiosos no mercado europeu e que, pelo clima ser muito frio, acabava não favorecendo o cultivo em solo europeu. Então eles precisavam de alguma forma buscar uma alternativa. E a alternativa para eles era justamente conseguir dar a volta no continente africano, coisa que não era fácil, já que eles acreditavam que a Terra era plana, e quando você chegava ao sul da África, né, que é onde fica hoje o país da África do Sul, você cairia no abismo profundo e seria devorado por monstros marinhos. Então eles precisavam buscar uma nova rota para conseguir chegar até as Índias. Em 1492, o genovês Cristóvão Colombo vem com uma nova teoria de que a Terra era redonda. E por a Terra ser redonda, você conseguiria chegar até as Índias sem precisar passar pelo continente africano. E aí você iria dar a volta, né, navegando para o oeste, e dessa forma você conseguiria chegar até as Índias. Então seria dar uma volta ao mundo completa. Os reis católicos espanhóis, Fernando e Isabel, vão patrocinar a contragosto, né, porque boa parte, né, da burguesia e dos nobres não acreditavam nessa teoria, mas mesmo assim eles patrocinam, e dessa forma Cristóvão Colombo começa o seu projeto de expansão. Em 1492 também ele chega à América Central, onde fica atualmente as Bahamas. Essa chegada aí fez com que Cristóvão Colombo acreditasse que teria chegado realmente às Índias, já que ele nunca tinha ido até as Índias de fato. Então ele achava que teria chegado até as Índias. Passando um período aqui, pouco tempo, ele leva para a Espanha algumas índias, né, as nativas daqui, leva alguns animais também, como papagaios, por exemplo, e leva algumas amostras da região, de plantas, por exemplo. Chegando na Espanha, os nobres e os reis estranham a forma rápida como Colombo teria chegado, né, às Índias, e também estranham um pouquinho o tom de pele das indígenas que ele havia levado, porque o asiático ele tem a pele amarelada, e já o americano, né, tem a pele avermelhada, que é justamente a questão, né, dos indígenas. Então tudo isso aí vai fazer com que eles despertem para que realmente Colombo tenha descoberto uma nova terra. Só que lógico, não era o continente até então. Como Portugal já estava bem avançado nas navegações, eles fazem um acordo, já que Fernando e Isabel eles pertenciam às coroas portuguesa e espanhola, e aí eles fizeram um acordo que é chamado Tratado de Tordesilhas, que foi assinado pelo Papa Pio III. E nesse tratado dizia que tudo que estivesse até 370 léguas das ilhas de Cabo Verde, na África, pertenceria a Portugal. O que ultrapassasse pertenceria à Espanha. Dessa forma aí, tanto o Brasil como a América do Sul estavam divididos entre esses dois países.
É por isso que a gente costuma dizer que o Brasil não foi descoberto, porque como é que eu vou dividir algo que eu não conheço? Né? Porque já estavam dividindo tudo entre os dois países. Tendo dito isso, em 1500, o fidalgo aí, Pedro Álvares Cabral, um nobre também, não era um navegador experiente, vem para o Brasil, vem conhecer essas terras do Tratado de Tordesilhas a mando do rei de Portugal, que era justamente saber até onde esse tratado iria dar, no caso. Então, em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral chega à Bahia e aí ele começa a observar que realmente o local que eles haviam chegado não era as Índias como Colombo havia previsto ou acreditado. E aí ele passa um período aqui, alguns poucos dias, até mesmo para abastecimento, para descansar, para a partir daí ir até as Índias. Mas antes eles queriam conhecer essa região. Então, pessoal, vamos descartar essa ideia de que Pedro Álvares Cabral foi quem descobriu o Brasil. Não foi, tá? O Tratado de Tordesilhas já havia dividido o Brasil antes mesmo do conhecimento. Então ele não veio parar no Brasil à toa. Ele veio sabendo justamente o que ele iria encontrar. Após isso aí, né, Pedro Álvares Cabral ele retorna depois para Portugal e ele avisa do que havia encontrado. Só que para os portugueses não havia tanto interesse no Brasil, porque eles não haviam encontrado riquezas que eles pudessem explorar. Fazendo uma visita à costa brasileira em 1501, eles descobrem que havia uma grande vastidão de floresta de pau-brasil, uma tinta, uma árvore nativa do nosso país, tanto ela dá um nome ao nosso país, na verdade. E a partir da extração da madeira você consegue aí extrair uma tinta vermelha que serve para a coloração dos tecidos, aí já que só nobre é que utilizava a cor vermelha que era extraída do pau-brasil. Bem, como é que vai se dar a extração e a exploração do pau-brasil, já que é a nossa primeira economia e é considerado um ciclo econômico? Para ser um ciclo econômico tem que ter início, meio e fim, e o pau-brasil hoje praticamente está extinto. Dessa forma, os portugueses vão fazer um trato com os índios, que é chamado de escambo, né? Que é a troca de mercadorias. E aí o que acontecia? Os portugueses davam algumas bugigangas, como a gente chama, né? Que eram espelhos, miçangas, colares, e em troca os indígenas, né, extraíam o pau-brasil e carregavam os troncos de madeira até os navios portugueses. Bem, essa nossa economia, o pau-brasil, ele vai durar apenas 30 anos, porque o pau-brasil ele leva até 100 anos para chegar à sua fase adulta e dessa forma poder ser explorado. Só que aqui não houve esse cuidado, e até mesmo porque não tinha esse estudo. Então, eles foram explorando aí demasiadamente, e em 30 anos, praticamente o pau-brasil ficou extinto do nosso litoral, porque o pau-brasil ele cobria desde o Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro, haviam florestas de pau-brasil. E aí, com a exploração demasiada, os portugueses acabam aí destruindo parte da nossa mata nativa. Após o fim do processo de colonização, aí vai começar aí o que a gente começa a discutir sobre a questão das capitanias hereditárias. Só que isso aí vai ficar para o próximo vídeo que vocês vão ver ainda hoje, tá? Então um abraço e até mais.